Paz e graça, irmãos. Eu vou tentar fazer um breve resumo aqui da nossa trajetória, bem breve, porque o meu objetivo nessa manhã é, de fato, escavar o tesouro das Escrituras e nos provocar sobre um tema que acredito ser muito pertinente para a reflexão da igreja. Tudo bem? Como o pastor falou que eu tenho até 2 da tarde, só que não, eu vou tentar, assim, fazer voos panorâmicos, de fato, e vocês me ajudem aí perguntando menos. Deixem as perguntas para o pastor Manuel. Está combinado assim? Eu passei aqui em Rancharia, eu posso me considerar filho dessa igreja, porque essa igreja me abraçou, me adotou no início do meu casamento. Eu me casei em 1998 e praticamente passei a lua de mel aqui em Rancharia. Tem lugar melhor para passar a lua de mel do que em Rancharia? Pois vim passar minha lua de mel aqui em Rancharia. Fiquei um ano aqui na igreja, fui tão acolhido, tão bem amado. Na época era o reverendo Ismael, pastor aqui da igreja. Aí ficamos aqui por quase 2 anos. Trabalhei um tempo aqui na igreja sede, depois ainda era, na ocasião, congregação Jardim Universitário, e eu fui ajudar lá no trabalho, como congregação, bem nos primórdios, todavia. E depois, no final desse ano, trabalhando na congregação, o conselho, muito dadivosamente, reconhecendo o meu chamado, me encaminhou ao presbitério Médio Paranapanema e fui estudar no seminário José Manuel da Conceição, em São Paulo. Fiz o meu curso teológico lá, 4 anos, e fui ordenado nesta igreja. Então, 15 de dezembro de 2012, eu fui ordenado, 2002. É verdade, minha filha tinha 2 anos, né? A Isli nasceu no meu 2º ano de seminário. A nossa primeira filha hoje tem 25 anos. Hoje tem 25 anos. E o nosso filhão nasceu depois, numas peripécias nossas lá no Chile. Fui plantar a igreja lá no Chile e nasceu o chileno Ilan. Hoje tem 19, né? Um rapaz bonito, igual a mãe, parecido com a mãe, bonitão igual a mãe. Então, fui ordenado aqui na época. Quem dirigiu a parênese naquela cerimônia tão importante para a minha vida foi o reverendo Euclides Cunha, saudoso reverendo Euclides Cunha, pregou naquela ocasião, e eu fui ordenado, 15 de dezembro, aniversário da minha falecida sogra, 15 de dezembro, saudosa sogrinha, que também faleceu já há alguns anos atrás. Continuei em São Paulo, na igreja que me abraçou como seminarista no meu último ano, fui pastor auxiliar lá há 2 anos, depois recebi um desafio, um convite para plantar a igreja, ajudar a igreja chilena, e fomos nós três, não é? Eu, a Rivinha e a Isli, e ficamos uma temporada de 3 anos ajudando a igreja de Santiago. Depois fomos plantar uma igreja no sul do Chile, numa cidade chamada Temuco. Lá recebemos Marquinhos, que estava quase que em lua de mel, né? Eles foram passar uns dias lá e nós recebemos o Marquinhos e a preciosa Raquelzinha. Saímos do Chile, depois da igreja plantada, pelo menos as primeiras sementes ali lançadas, a semeadura realizada, e recebemos o convite para voltarmos ao Brasil, e fomos para a igreja de Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo. Fiquei lá por 5 anos, depois recebemos um desafio para ir para ajudar a igreja do Sul. Aliás, peço a oração de vocês, as orações de vocês pelo Rio Grande do Sul, que estado carente, e fomos ajudar lá. Ficamos no Sul por 7 anos, revitalizando a igreja presbiteriana Cristo Redentor, na Zona Norte de Porto Alegre. E depois desse período, a igreja na qual servi como seminarista no meu último ano, nos meus 2 últimos anos do seminário, e na qual servi como pastor auxiliar, me convidou para assumir o pastorado depois de trocentos anos. Eu volto à igreja na qual servi como seminarista, e hoje estou no meu 2º mandato na igreja presbiteriana Betel, que apresenta muita similaridade com a igreja de Rancharia. Inclusive, na sua dinâmica aqui, ouvindo os avisos, eu disse: será que eu estou em São Paulo aqui, com essa dinâmica, não é?
muito parecida, não é? Muito parecidas em sua dinâmica. Bom, eu falei que seria um voo panorâmico, veloz, rápido, e aqui concluo, então, essa jornada. Estamos em São Paulo já há 6 anos, retomamos, né? Você sabe, a Rívia serve ao Senhor no serviço da medicina, trabalha em Santo André, a gente mora em São Paulo, e ela faz esse translado aí, pelo menos 3 vezes na semana, e Deus tem abençoado, assim, a igreja, e apesar de nós, tem nos abençoado sobremaneira. Amém. Agradeço de antemão a lembrança. O Renato falou que eu não sou das mídias sociais, de fato não sou. Eu também, quem é que vê Facebook? Renato, ele me posta uma mensagem lá no Facebook, e eu raramente entro em Facebook, enfim, e também tampouco Instagram. Então, eu realmente não sou de rede social. As minhas redes sociais são assim, face to face. Olho no olho, gosto do abraço, do calor, não é? Mas entendo a sua utilidade em algum momento. Então, visitando aí as mensagens de outrora, descobri a mensagem do Renato, querido Renato, dizendo: você está onde? A gente quer lhe fazer um convite, etc. e tal. Aí, pois bem, retomamos aí esse contato tão caridoso, tão importante, né? E Deus nos permitiu essa brecha, essa data aqui. Semana passada eu estive com a Igreja Presbiteriana Betel, e o coral tem, como aqui, não é? Também uma envergadura missionária, e nós fomos ajudar a Igreja do Rio Grande do Sul. Semana passada estávamos em Porto Alegre, cantando em Porto Alegre, e depois tivemos uma oportunidade, que Deus abriu uma porta espetacular para a divulgação, para a proclamação do Evangelho em Gramado. Nós cantamos anunciando o Evangelho na Rua Coberta, em Gramado. Olha só, inseriram a programação nas comemorações municipais do chamado Natal Luz, que de luz não tem nada aquilo lá, né? É só comércio, né? Mas muita gente teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. E aqui estamos, nessa brecha aqui, com os irmãos, graças a Deus. Tudo bem, então, com vocês aqui? Eu vejo algumas caras novas, não é? Eu falei com o Marquinhos ontem, e eu acho que eu vou ver muitas cabecinhas brancas amanhã, né? Alguns, evidentemente, querem esconder, eu tenho sabido, têm pintado o cabelo, como o Júnior, por exemplo, ali, né? Presbítero Júnior, e etc. Mas é uma alegria muito grande rever os irmãos. Contemplar essa formosura risonha do Zezo, não é? Esse sorriso inalcançável. Que bênção grandiosa. Obrigado pelas orações de vocês nesse tempo, pelos aportes, pela consideração, não é? Muito obrigado do fundo do meu coração, viu? Deus abençoe. Bom, então, nós vamos aqui, quanto tempo eu tenho, pastor? Quanto tempo agora? A partir de agora? Até 10h15, só para eu me organizar aqui. 45 minutos. Certamente eu não vou conseguir sair da introdução, mas vamos tentar aqui alguma coisa, lançar algumas provocações, né? Algumas provocações. Já projetaram aí? Eu posso usar o meu passador aqui, né? Deixa eu ligar ele aqui. Feito. Pode passar. Eu compartilhei esse material na igreja de Mauá, há uns dias atrás. Eu falei, eu acho que é pertinente a gente abordar isto novamente. E agora, pela primeira vez aqui com os irmãos, retomando, né? Eu não sei vocês, mas particularmente eu tenho refletido muito sobre o desenvolvimento da igreja no nosso tempo. Com todas as ferramentas tecnológicas de expansão, de divulgação, de comunicação, com todas as, entre aspas, aparentes facilidades que nós temos hoje, diferentemente da década de 40, por exemplo, ou diferentemente da chegada dos primeiros missionários protestantes aqui no Brasil, das primeiras igrejas protestantes estabelecidas, e você certamente deve ter ouvido ou lido histórias tipo representantes religiosos que provocaram motins para queimar igrejas,
expulsar pastores da cidade. Você deve ter ouvido histórias assim, porque faz parte da nossa chegada aqui como movimento protestante no Brasil. Mas nós não temos mais isto hoje, aqui no Brasil. Temos, assim, aspectos de oposição, sim, seguramente sempre teremos, porque as trevas sempre se opuseram à luz. E não é diferente hoje, não será até a volta do Senhor Jesus. Também temos uma oposição velada, digamos assim, nas entrelinhas, não nas universidades. Nas universidades a oposição é frontal, é dura, é assintosa contra a fé cristã. Quem é jovem aqui, está na universidade, tem claramente consciência do que eu estou dizendo aqui. Mas, a despeito de todos esses aspectos acerca da oposição da igreja, etc., eu ainda acredito que os nossos maiores desafios não são externos. A nossa maior dificuldade de crescimento, de extensão, de culto na vida, não é? Vida no culto, parece-me estar mais relacionadas como dificuldades às nossas questões internas. Não só no que diz respeito à questão do fogo amigo, que às vezes a gente está se devorando, a gente está devorando uns aos outros e o inimigo, o mal, dando risada da cara da gente, e o mundo avançando com a sua ideologia, as suas premissas, e nós ficamos perdendo tempo discutindo coisas tão pequenas e insignificantes em relação à grande demanda do reino de Deus. Mas, ademais disto, parece-me que os nossos movimentos, nossas afeições, nossos pensamentos, nossos conceitos, até teológicos, nossas definições do que podemos fazer, tem relação com o tema da identidade nossa. Quem a gente é. Perguntaram uma vez, e quem conta isto é Tim Savage, no seu livro O Evangelho no Centro, fizeram uma pergunta para o famoso, conhecidíssimo, respeitado, já saudoso John Stott, do que ele pensava acerca da doutrina mais negligenciada pelos cristãos. Perguntaram para John Stott. E ele disse, na sua perspectiva, sem hesitação, que a doutrina mais negligenciada pela cristandade era a doutrina da eclesiologia, isto é, a doutrina da igreja, do seu papel, da sua natureza. Quem é a igreja? O que a igreja faz? E olhando para a igreja hoje, eu sou levado a concordar com Stott. Mais do que isso, parece-me que essa negligência sobre quem somos como igreja é um sintoma de um esquecimento ainda maior, ou seja, o de quem Deus é. O esquecimento de quem somos está necessariamente relacionado com o desentendimento prático de quem Deus é. Usando uma expressão comumente usada por Paul Tripp, que é um grande conselheiro bíblico, a igreja do nosso tempo parece sofrer de amnésia de identidade. Amnésia de identidade. E o perigo disso é imenso, de fato, porque quando nós esquecemos nossa verdadeira identidade, tudo o que fazemos, dizemos, é impactado pelo que entendemos ser. E então buscamos preencher esse vazio, isto é, quem eu sou, não sei, mas eu preciso preencher essa resposta. E na busca pelo preenchimento dessa resposta, eu vou em busca de identidades falsas. E a igreja, então, sofrendo dessa amnésia de identidade,
passa a desvirtuar suas ações, a inverter a ordem das lealdades, não é? E deixa de cumprir o seu papel nesse mundo. Então, a gente passa a fazer as coisas, a gente passa a se encontrar com um aspecto apenas sociológico. É bom estar com os irmãos, coisa boa, encontrar gente boa, bonita, cheirosa, todo domingo, coisa boa. Só tem papo sadio, que maravilha. Mas isso é encontro sociológico, social, não é? Ou a gente passa a entender a igreja como um movimento de entretenimento. Então, todas as ações da igreja estão marcadas por entretenimento. A igreja vive de eventos de entretenimento. Pastor, se não fizer evento de entretenimento, os jovens não são atraídos. Essa é a frase que costumamos ouvir com frequência. Então, a igreja vive de piqueniques, acampamentos, um atrás do outro, retiros, mas sempre com esses apelos de lazer. Olha, deixe-me dizer para vocês que esta não é apenas uma fuga de outras denominações no Brasil. Isso pode ser um problema para nós presbiterianos também. Eu tenho andado por aí e tenho percebido uma queixa comum. A queixa comum é: pastor, o nosso povo não se envolve, pastor. O nosso povo não tem disposição, pastor. Pastor, são sempre os mesmos, nas mesmas atividades. Pastor, vai chegar agora o final do ano. E aí tem nomeações. E ninguém quer assumir nada. Quem assumiu no passado diz que está esgotado, que não aguenta mais. Pastor, como é que a gente faz? Não é? Pastor, a nova geração não quer mais assumir o bastão. Mas a velha geração está passando. O que vai ser da igreja quando os mourões, não é, partirem? Pastor, esta nova geração, uma geração de pouco brio, de equilíbrio, uma geração desequilibrada emocionalmente, uma geração que não enfrenta os desafios como a gente enfrentava, a gente diz isso, né? Como a gente enfrentava antigamente. Então, é uma geração instável. Então, são queixas comuns que a gente ouve. E será que isso não está relacionado com a amnésia de identidade? Deixe-me dizer que isso não é um assunto novo, tá certo? Esse tema da amnésia de identidade é encontrado nas Escrituras, em Gênesis. Não foi esta a razão da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? Eles não se esqueceram de Deus e de quem eles eram como criaturas de Deus e sucumbiram às mentiras do tentador? Não foi esta a razão pela qual eles foram conduzidos à rebelião, à desobediência a Deus? Eles se esqueceram do propósito para o qual foram criados, não foi isto? É claro que foi isto. Quiseram assumir uma nova identidade, quiseram ser como Deus, mas eles não foram criados para serem Deus. Eles eram criaturas dependentes de Deus, mas a proposta sugestiva, tentadora, mentirosa de Satanás foi: vocês serão como ele. O que é que Satanás propõe? Uma falsa identidade. Realmente a história bíblica destaca esse tema. Identidade dada, identidade perdida, identidade restaurada. Então nós entendemos porque a grande ênfase neotestamentária está numa poderosa expressão, mas é poderosíssima, que não é meramente figura de linguagem. E o apóstolo Paulo, bem como outros autores bíblicos, usam esta expressão de maneira que a encapsulam na obra da salvação. Ela como que veste toda a obra da salvação. Que expressão é esta identitária? Que é tão veemente
nos escritos neotestamentários. Ora, se no Antigo Testamento o tema da identidade perdida e a promessa da identidade restaurada é vista por toda a história veterotestamentária do Velho Testamento, que tema é este que vai ser usado pelo apóstolo Paulo e os demais autores bíblicos, especialmente as epístolas, que destacam essa restaurada identidade, nova identidade, vamos dizer assim, em Cristo. Já ouviram essa expressão no Novo Testamento? Em Cristo. Essa não é uma figura de linguagem, tá certo? É muito mais do que uma figura de linguagem. Quando Paulo, por exemplo, inspirado pelo Espírito de Deus, diz que nós somos nova criação em Cristo, que nós estamos em Cristo, ele está comunicando tudo aquilo que foi predito, prometido por Deus no Antigo Testamento em relação ao nosso resgate identitário. Em Cristo não é apenas uma ênfase onde estamos como fundamento, base, e é isto também. Mas em Cristo tem a ver com quem eu sou agora. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais quem eu era. Eu sou em Cristo. O que isso comunica, de maneira breve, pontual e resumida, capítulo 2 de Filipenses, que o que eu devo sentir, o que eu devo pensar e como eu devo agir, está atrelado ao que Cristo sente, ao que Cristo pensa e como Cristo age. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi este? Aí ele fala de humildade, fala de entrega, fala de amabilidade, fala de afeição e ação, de entrega, renúncia. Não é? Então, em Cristo significa que a forma como eu penso, a forma como eu sinto e a forma como eu ajo estão nos trilhos de outra pessoa. No final das contas, eu apenas reflito a imagem de outro, e não é a minha. Veja como isso muda tudo. Nós vivemos na época da selfie, não é? Da autoimagem. Tudo tem a ver com a elevação de eu mesmo. Para tudo. A autopromoção está aí, em todos os níveis. E saber que a minha identidade tem a ver com estar em Cristo, ser formado em Cristo, ao invés de me lançar nessa correnteza da autopromoção, da autoexposição, da autoelevação, eu nado contra a correnteza e elevo o outro, que não sou eu, é Cristo. Afinal de contas, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E com tudo que a gente vê e ouve, eu acredito que esta reflexão precisa ser escavada melhor. Não é tão simples quanto está parecendo. Não é? Não é tão simples quanto parece. Mas é decisivo, com certeza. Então nós temos um perigo importante, a gente precisa cuidar disto. Em Cristo, o cristão é em Cristo, não apenas está em Cristo, ele é. A identidade do crente deriva da sua união com Cristo, não se deriva de seu desempenho pessoal, de suas capacidades, de quem quer que seja. E é isto que vai balizar nossa ética,
porque tratamos as pessoas como tratamos, porque procedemos de certo modo como procedemos, comportamento. Transformação ética na vida cristã emerge naturalmente da compreensão de que o comportamento novo flui da nova identidade. Qual identidade? Eu sou nova criação, nova criatura em Cristo. Em uma era de fragmentação identitária, de incerteza existencial, o que tem de gente que não sabe quem é por aí, o que tem de gente vazia, desesperada, querendo entender por que existe, para que existe, é assustador. E muitas vezes a gente não sabe o que dizer, porque a gente esqueceu quem a gente é. E nas palavras de um grande escritor, apologeta, Os Guinness, nós temos no nosso tempo a resposta da oração que Paulo fez, pedindo à igreja para que orasse, para que Deus abrisse uma porta de oportunidade, para que o evangelho fosse pregado. Aí Os Guinness profundamente diz assim: aquela oração que Paulo pediu, sobre a abertura de uma grande porta de oportunidade para a proclamação do evangelho, Deus está atendendo no nosso tempo. Porque você pode, abrindo o seu computador, seu celular, falar de Cristo para quem está do outro lado do mundo. Que porta espetacular! Nem as muralhas da China podem impedir que você evangelize um chinês. Vai chegar para ele. De qualquer lugar do mundo. Pastor, eu não sei nem falar inglês. Até isto foi minorado no nosso tempo. O que você tem de IA, o que você tem de tradutor. Alguém me mostrava um óculos que traduz em tempo real. A pessoa fala em mandarim, eu escuto em português. E eu falo em português e ela entende em mandarim. Até isto foi encurtado. Aquela grande porta está aberta. A pergunta é: a gente tem enxergado essa grande porta aberta? E tem se aproveitado disso para elevar Cristo? Não tem nada a ver com elevar pessoa, eu. Tem a ver com elevar o nome de Cristo. Que mensagem importante para esse mundo perdido em sua identidade. Há um escritor católico que faz uma pontuação importante, acertou em cheio. Ele disse que antigamente o ser humano andava perdido, buscando voltar para casa. Hoje, o ser humano anda perdido, mas não sabe nem que tem casa. Tamanha desorientação. Antes ele tinha alguma ideia de que tinha um lar. Hoje, nesse mundo pós-moderno, o ser humano não sabe nem quem é e nem se tem um lar. A igreja precisa responder com propósito, identidade sólida e manifestando ao mundo quem é. Eu vou pular um monte de coisa aqui, tá certo? As consequências da amnésia, não preciso perder muito tempo aqui, demandar muito tempo, porque você deve acompanhar isto nas suas avaliações. Quem pode negar que a igreja, em sua grande parte hoje, pensando em igreja evangélica no Brasil, vive uma certa frieza espiritual? Ou um câmbio, não? Uma mudança de ênfase? Sabe o que faz a igreja encher hoje? Na mentalidade de muita gente? É prometer prosperidade, E, aliás, não muito longe das fronteiras,
não muito longe das fronteiras. Vocês têm, não muito longe das fronteiras. Vocês têm movimentos que enfatizam esse tipo de coisa, anulam, alijam a ideia do sofrimento. Pare de sofrer. Você não deve conhecer um movimento assim, né? Então, mas, de certo modo, essa é uma tônica. Põe aí, reverendo Manuel, domingo que vem, vai encher os bancos, contrata um carro de som, amanhã, ontem, para sábado, para próximo sábado, e avisa ali que o senhor recebeu uma revelação especial. E que quando o senhor ora, as meias dos sapatos ficam cheias de dólar. E o pessoal vai encher os sapatos de dólar. É absurdo isso, não é? É tão absurdo isso. É quase que uma insanidade, uma irracionalidade, não é? Eu volto aqui semana que vem e ando descalço na avenida. Como chama essa avenida aqui? Se o reverendo fizer isso aqui, a igreja não encher de gente. Mesmo com essa proposta insana. Vocês acham que enche de gente aqui? Vem gente aqui, gente. Nem que seja pela curiosidade. Que negócio é esse? Que o pastor Manuel vai orar. Agora só porque é cidadão ranchariense. Agora pronto. Agora ele ora, tem dólar nos pés. Pois vai ter gente aqui interessada em tutubarão, money, bufunfa, dinheiro, plata. Vai ter gente. Porque as pessoas, muitas igrejas tergiversaram o seu propósito existencial. E aí a gente é alvo de chacota, né, entre pagãos, entre incrédulos, e põe todo mundo no mesmo pacote, não é? Nós somos a casa da moeda, coisa do gênero, essas coisas absurdas que são ditas sobre igrejas sérias, igrejas comprometidas com a palavra de Deus, mas a gente é colocado no mesmo pacote. Então, a igreja realmente sofre um grande problema hoje no Brasil, né? Eu vou pular aqui, fragmentação comunitária, enfim, eu vou pular aqui. Eu mencionei, de certo modo, a criação, a identidade dada, não é? A identidade perdida, e em Cristo a identidade restaurada. E aqui nós temos aqui, nesse diagrama, um plano de Deus. Plano de Deus. Qual é o propósito central da nossa vida? Segundo os nossos símbolos de fé. Segundo o que nós cremos. Nossa confissão, por exemplo. Os catecismos. Para que nós existimos? Para glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Muito bem. Qual é o propósito da igreja? Evangelizar? Pregar o evangelho? Qual o propósito da igreja? Para que a igreja existe? Missões? A igreja existe para adorar a Deus, irmãos. O propósito da igreja é adoração. Onde que a obra missionária está linkada com isto? E é inseparável disto, a obra missionária, enquanto estivermos aqui nesse mundo quebrado. Onde está a obra missionária? Então não tem serventia proclamar o evangelho? Não, não é isto. Se o nosso objetivo é adorar a Deus, glorificá-lo com toda a nossa vida, a proclamação tem a ver com o alcance de mais adoradores. Deus nos usa para transformar rebeldes em adoradores. Porque Deus quer ser adorado. Deus quer ser adorado pela sua criação. E a igreja, quando proclama, está cumprindo o seu propósito de adorar a Deus, no exercício do alcance de outros adoradores, para que eles também, juntamente conosco, se inclinem para reconhecer o Cordeiro diante do trono. Por isso não é possível viver o seu propósito como igreja adorador sem o envolvimento com a obra missionária. Não é possível. O povo de Israel foi chamado para ser um agente missionário. O povo no Antigo Testamento. A igreja representada no povo de Israel. Levantado por Deus para anunciar a todas as nações
seu caráter, suas obras e o fato de que só ele era digno de ser adorado. Israel é chamado como esse agente para o mundo, mas Israel falhou. Falhou. Você lê textos como o Salmo 67, por exemplo. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra te temerão. Se isso não é uma oração missional, eu não sei o que é uma oração missional. Se o fato de dizer, Senhor, se o Senhor nos abençoa, a bênção que o Senhor está nos dando será para o alcance de mais pessoas reconhecendo a tua glória. Percebe que não tem nada a ver comigo, como um beneficiário, tão somente alguém que desfruta de benesses. Tem a ver que eu sou um agente, receptor e transmissor para os outros. Como isso muda a maneira como eu administro as minhas finanças, a maneira como eu administro os meus projetos, os meus sonhos. Quando eu entendo que por todos eles perpassa o desejo de que outros povos adorem o Senhor. Quando o Senhor te abençoa com uma casa própria, Salmo 67 está incluindo isso aí. Você ora, agradece. Agora, como é que como está relacionado com isto o fato de ter uma casa própria? Com o alcance de outros povos reconhecendo a glória de Deus? Completamente. Você agora vai abrir sua casa nova para receber mais gente, vai proclamar o Evangelho para essas pessoas. Quem sabe vai ser um ponto para receber grupo familiar, para estudo da Bíblia, discipulado. A sua casa vai ser um QG missionário, de oração. Olha só, uma bênção temporária está sendo usada para efeitos eternos. Isso muda tudo. Alguém diz assim, pastor, ore por mim, eu estou pensando em comprar uma casa na praia. Deus tem me abençoado tanto. Por que você quer comprar uma casa na praia, meu irmão? Eu preciso desse tempo lá com a família, etc e tal. Tá bom, vamos orar. Aí, o abençoado não é abençoado mesmo, Deus não permite, ele compra uma casa na praia. Primeiro final de semana, que ele deveria estar na casa de Deus, desfrutando das bênçãos com o povo de Deus, ele está... parece que vocês não comeram cuscuz hoje de manhã, gente. Pelo amor de Deus, que ânimo é esse? Na praia. Aí, o pastor sentiu a falta dele. Aí, domingo seguinte, na semana, o pastor liga para ele, meu irmão, não senti a sua falta, onde é que você foi? Pastor, eu tinha que ir lá ver, né? Tem que cuidar, porque senão, a gente tem que ser um bom mordomo, sem vergonha. A gente tem que ser um bom mordomo das coisas que Deus dá. Eu fui lá. Aí, na segunda semana seguinte, o irmão, fulano de tal, eu ia falar o nome dele bem diferente, mas vai que tem alguém com esse nome aqui, não vai dar certo, né? Onde é que ele estava? Na praia. Pastor, ele foi compensar uma obra missionária na praia. Que bênção seria se fosse isso? Está começando uma avançada, uma congregação na praia, na casa dele. Que bênção que seria! Mas não. Aí ele não vem 1 mês, 2. Aí vem no Natal só. Ou só quando vem batizar o filho. Ou só quando alguém morre da família dele. Vem para o funeral. Foi-se. Olha o que ele foi capaz de fazer com uma bênção que Deus deu. É lamentável isso, não é? Vocês já acham que isso é raro? Não. Não é tão raro assim. É muito comum. Por quê? Perdi de vista quem eu sou. Se eu perco de vista quem eu sou, vou perder de vista o que eu estou fazendo aqui. Se eu perco de vista o que eu estou fazendo aqui, eu vou perder de vista o que Deus me dá. O que eu faço com isso? Aí eu vou achar que é para mim, para o meu benefício pessoal. Aí eu quebrei a banca. Perdi o propósito. Vou definhar. Aí eu vou considerar a comunhão dos santos como uma coisa de menos importância. Eu tenho agora outros amigos. Eu tenho outro público. Agora eu cresci, subi de vida. Agora a minha
O meu entorno é outro tipo de gente agora, um pessoal mais crítico, mais seletivo, então eu tenho que estar junto. Então, perdeu. Perdeu a noção. Vai ser atroz. Consequência disso, todas as possíveis e insólitas e lamentáveis. Vai perder a família, vai perder saúde, vai perder mesmo. E se for eleito de Deus, vai ser trazido, pela graça de Deus, mas vai ser quebradíssimo. Vai ser trazido quebradinho da Silva. Não é? Precisava ser assim? Eu sei que há experiências na nossa vida que a gente só aprende no cenário turbulento das tempestades. Deus quis assim. Tem coisas que a gente aprende e deve se deliciar com Cristo só quando a gente está no barco e vem a tempestade. Quando a gente está aos pés de Cristo, na tranquilidade, essas coisas são difíceis para a gente aprender. A gente vai aprender a dizer assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando a gente está no barco e vem a tempestade. E a vida da gente ameaça naufragar. Então, Deus tem lições preciosíssimas, amados, para ensinar os crentes em momentos turbulentos. Sabe quando você está fazendo uma viagem de avião, aí o comandante, o piloto diz assim, o capitão diz assim, é comandante, né, que fala? Acho que é comandante, né? O comandante diz assim: estamos passando por um trecho de grande turbulência. Aperte seus cintos, você que está em pé, sente-se. Nós vamos passar juntos por isso. Ele fala assim, manso, para acalmar o seu coração. Mas o bicho começa a sacoelejar. Aí você começa a orar. Ó Senhor, deixa eu chegar em casa, eu quero dar um abraço da minha mãe. Não é? Por que você só lembrou do Senhor para orar agora? A turbulência? Não é? Até então está vendo Netflix lá no avião, jogando no celular, mas quando a turbulência vem, aí você ora. A gente só aprende coisas especiais, profundas, nesse cenário do sofrimento. Porém, mesmo sabendo que isso é misteriosamente um fato, é um mistério isto, faz parte da pedagogia de Deus. Mesmo sabendo isto, há coisas que nós sofremos que nós não precisávamos sofrer para aprender. Mas sofremos como fruto da nossa rebeldia, desobediência, ingratidão, mazelas. Nós somos cabeças duras, orgulhosos, e vamos sofrer por conta disso. Não está no livro da identidade do cristão a filosofia de Jorge Amado, Gabriela. Sabe qual é a filosofia de Gabriela? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Pastor, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, e eu não mudo. Então você não é crente. Porque o crente está em constante mudança. Estamos em renovação perene, buscando a semelhança do Senhor Jesus. Então esse seu jeito, meio tosco, não é? Como diz o gaúcho, quantos minutos? Eita, o meu temporizador já me avisou que eu tenho só 10 minutos. Eu estava procurando por ele e eu achei o temporizador. Eu não sei se o irmão sofre com isso, mas o meu temporizador sempre quebra nessas horas. Aqui também é contigo, não. Você parece que é mais meticuloso, né? Pá, pontual, né? Eu me esqueço do tempo, me entusiasmo com o tema e vou escavando, e vocês ficam me olhando com esse olhar de apaixonados, e eu vou embora. 10 minutos, né? Já perdi 1 minuto aqui, só no Somebody Love. 9. Onde é que eu estava? Assim, nós estamos em constante mudança. Né? Gabriela, esquece Gabriela, você é de Jesus. Você está em constante mudança, eu também.
Então, o jeito de tratar a mulher tem que mudar. Isso faz parte da identidade da igreja. O que você é igreja. A igreja é você e não é você só. Isso é interessante. É que eu não tenho tempo de entrar nisso. Mas a igreja é você e não é você sozinho. A igreja é você e é um corpo local de crentes que se reúne para adorar a Deus e servir uns aos outros. Então essa história de, não, pastor, a igreja é cada um de nós, e onde quer que eu estou na igreja, então não preciso ir lá. Negativa, perspectiva bíblica é, você como nova criação está em Cristo, mas você precisa de outros cristãos para o crescimento na fé. Você precisa estar aqui. Esse santo hábito precisa ser cultivado. Hoje as pessoas acham que se encontrar na cafeteria, na padaria, na lanchonete, despreza estar aqui na igreja. Já viu isso aí? Essa conversa? É balela isso aí, gente. É gente para quem não quer se comprometer. Uma vez eu escutei de uma senhora, estava visitando a igreja, eu a percebi, e eu sou muito atencioso também com visitantes de primeira vez também, e eu percebi que aquela senhora estava visitando, fui falar com ela e tal, eu vi que ela queria ir embora, né? Aí eu peguei no pulo do gato, ela já saindo, me apresentei, perguntei quem era, ela toda tímida e tal. Aí falei e tal, que a igreja tinha essa programação, que as programações da semana, coisa e tal, que ela era muito bem-vinda, participar, coisa e tal. Aí ela não voltou semana seguinte, eu falei, rapaz, com um tratamento desse VIP, que o pastor corre no meio da igreja para cumprimentar, e apresenta a igreja, chama os irmãos, as irmãs abraçam. Eu falei, rapaz, um tratamento VIP desse, a pessoa não aparece mais. Aí ela não veio na segunda semana, não veio na terceira semana. Aí um dia, na quinta-feira, pouquinho de gente na igreja, no discipulado, ela apareceu. Éramos assim uns 15 na quinta-feira, ela apareceu. Aí eu, puxa vida, que saudade, sentimos a sua falta. Sabe o que ela falou para mim? Você não vai acreditar o que ela falou para mim. Você não vai acreditar. Eu dou uma bala de framboesa para quem disser o que ela disse para mim. Uma bala de framboesa. Não que a tenha agora. Vou ficar devendo. Ela disse para mim assim, pastor, é o seguinte, eu gosto de igreja grande. Eu falei, hã? Eu gosto de igreja grande, porque igreja grande eu entro e saio e ninguém nota. Eu não quero ser notada. Eu não esperava receber uma resposta daquela. Eu perdi o terreno, eu perdi o chão. Eu dei um passo para trás. Pensei o que ia dizer em segundos. Oi, senhorita, tudo bem? Tão linda, formosa. Hã? De quem é essa abençoada? Quem é o pai e a mãe dessa pecadora redimida? Quem é? Ei, ô senhorita. Senhorita, vem, invade o recinto, vem assim, correndo. Vem me dar um abraço, então. Aqui me dá um abraço, eu quero um abraço seu, vem cá. Oh, mas vai me negar um abraço tão quentinho. Eu vou dar um abraço na senhorita. Eu vou dar um abraço. Você sabe o que eu faço? Eu faço cosquinha no sovaco. É? Como chama? Que nome lindo. Luma. Lindo o seu nome. Como você? Semanas? Até o final eu já conquistei. Se eu tivesse trazido meu bonequinho aqui, certamente ela já tinha cedido. Pois bem, ela falou isso, que não gostava de igreja grande, de igreja pequena, porque ela queria entrar e sair sem ser vista. O que ela estava comunicando para mim? Que não queria compromisso, não queria se envolver com as pessoas, e não queria que as pessoas se envolvessem com ela. Não tem a ver com timidez, gente, porque eu também sou tímido, tá? Vocês não acreditam, mas eu sou. Não tem a ver com timidez. Tem a ver com o coração na obra. A minha filha é extremamente tímida. Tímida. Vocês não imaginam como ela é tímida. Mas a timidez não a impede de servir na igreja, na obra. Vai. Não a coloque para falar em público. De fato, não vai sair nada ali. Né? Até sai, mas fica uma semana passando mal depois.
mas está envolvida, entendeu onde pode atuar na igreja, está disposta, está se envolvendo na igreja, ajudando o trabalho. Tem a ver com quem eu sou. Por que eu me envolvo com a igreja, com o Senhor? Eu falei que não ia conseguir nem sair da introdução, né? Isso aqui foi só a introdução. Nem consegui chegar em Isaías capítulo 2, 42, que era o nosso foco, reverendo. Mas fica aqui com uma espécie de preâmbulo, não é? De introdução mesmo, prelúdio para aquilo que a gente vai tratar à noite, numa oração que Jesus nos ensinou a fazer, nos pediu que fizéssemos ao Pai, em Mateus, porque orássemos para que o Senhor enviasse mais trabalhadores à seara. Esse vai ser o texto que a gente vai trabalhar à noite. Eu espero que Deus nos abençoe, estimo isto mesmo, a bênção de Deus sobre nós todos, que o Senhor nos acrescente mais graça, mais sabedoria, mais entendimento da sua vontade, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos. Fique em pé para a gente orar. Mais uma vez. Sem o cabeça, ombro, joelho e pé agora, né? Depois a gente faz esse movimento. Alguém me socorre, por favor. Tá bom, a gente espera, tudo bem. Tá bom? Eu acho que eu vou pegar essa musiquinha e colocar na campainha lá da igreja, quando a gente passa o tempo, toca essa musiquinha. Ou no meio do sermão, quando tem alguém cochilando, pá, cabeça, ombro, joelho e pé, pá, vai levantar na hora. Oh, Jesus. Ó Senhor, queremos dar-te graças por esse precioso tempo com os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Rancharia. Que alegria poder revê-los, que alegria poder testemunhar, ouvir bons testemunhos de que a igreja cresce e a igreja continua saudável para a tua glória, Senhor. Graças por isto, Deus. O Senhor tem muito mais para fazer através de nós e nós ansiamos a volta do teu Filho amado Jesus Cristo. Permita-nos, Senhor, refletir melhor sobre estes assuntos e dá-nos a bênção, Senhor, de, escavando a tua palavra, podermos reafirmar a nossa identidade em Cristo Jesus e viver assim, como quem nasceu de novo. É uma nova comunidade, a comunidade da fé, como diz a palavra do Senhor. Que tu nos abençoes com saúde física, saúde emocional, saúde espiritual abundante. Em nome de Jesus. Abençoe a liderança desta igreja, o conselho desta igreja, os diáconos desta igreja, as diretorias das sociedades internas e dos departamentos desta igreja. Dispenso o teu favor sobre todos os irmãos engajados nesta obra, e aqueles que ainda não se apresentaram, não se dispuseram para o serviço, sejam contagiados para a tua glória, Senhor, e assim possamos ver cada vez mais uma igreja mais parecida com Jesus. É no nome dele, nosso Senhor Jesus, que nós oramos. Amém.